E aí, meu povo, tudo bem? Aqui é o professor Vaz e o nosso tema hoje vai ser sobre propostas inexequíveis, tá? Então, por que nós vamos falar sobre esse tema? Porque eu lancei uma enquete no Instagram perguntando se a Lei 866 ou a Lei 14.133, comparando as duas, qual seria a lei que foi mais rigorosa em relação a propostas inexequíveis. A gente sabe que é um problema complicado na área de licitações e contratos. No caso da Lei 866, pessoal, é o seguinte: essa proposta vai ser inexequível se o valor dela for 70% inferior ao menor dos seguintes valores. Quais valores? Tem dois valores que nós temos que calcular. Primeiro, 70% inferior ao valor orçado pela própria administração. Isso é fácil. Um exemplo, se o orçamento da administração é R$1.000 e você deu uma proposta de R$690, esse já é um valor, 690. Aí você tem que calcular o outro valor, que é o que? As propostas, você tem que pegar as propostas que foram acima de 50% do valor orçado pela administração, ou seja, acima de R$500, e vai fazer uma média aritmética. Aí você vai comparar com os 70% do valor orçado pela administração, que a gente fez 690. Vai verificar qual que é o menor valor. Então, você pega o menor valor e calcula 70%. Se a proposta for inferior a esse valor, então ela é inexequível. Já no caso da Lei 14.133, ela não mandou fazer média aritmética das propostas cotadas 50% acima do valor da administração. Ela falou o seguinte: qualquer proposta que for inferior a 75% do valor orçado pela administração, em tese, é inexequível. E mais, falou o seguinte: se a tua proposta for 85% inferior ao valor orçado pela administração, você tem que apresentar uma garantia adicional, tá certo? Uma garantia adicional. Então perceba que pela 14.133, se a administração tem um orçamento para um serviço ou obra de engenharia de R$1.000, por exemplo, e você der um valor inferior a 75%, ou seja, R$740, em tese, essa proposta sua já é considerada inexequível, tá certo? Então, é lógico que é muito difícil você utilizar uma forma matemática para calcular se uma proposta é exequível ou inexequível. Lembrando que o conceito de proposta inexequível é aquela proposta cujo o valor que aquele licitante deu não é suficiente para cobrir os custos diretos ou indiretos daquela obra ou daquele serviço, tá certo? Aí você pode me perguntar: o professor, e em relação a bens, a lei 866 e a lei 14.133 trouxe alguma fórmula? Não, não trouxe nenhuma fórmula, tá certo? E aí, professor, o que o gestor público vai fazer? Então, pessoal, o gestor público ele vai se basear pela jurisprudência do TCU, que diz o seguinte: gestor público só desclassifica uma proposta por inexequibilidade se ela tiver um valor irrisório ou zero. Caso contrário, dê o contraditório para a empresa provar que aquela proposta ela é sim exequível. Ou seja, você não pode de plano já desclassificar a proposta, tá bom? Mas eu queria passar para vocês essas duas visões em relação a obras e serviços de engenharia, em que pese ser um conceito de execuibilidade muito subjetivo, o legislador trouxe uma forma matemática. Em relação a bens, não trouxe, e cabe ao gestor se agarrar, se atentar em relação à jurisprudência, tá ok? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.